A gente falou de string de tamanho fixo, string de tamanho variável. A grande maioria dos outros atributos são de tamanho fixo. Int são sempre 4 bytes, float são sempre 4 bytes, double sempre 8 bytes, long sempre 8 bytes, short sempre 2 bytes e por aí vai. Mas dependendo ali da minha estrutura, pode ser que o meu registro seja de tamanho variável, porque os atributos são de tamanho variável, ou eu posso preferir trabalhar com registro de tamanho fixo. Sabe, quando eu uso registro de tamanho fixo, muitas coisas ficam mais fáceis. Eu posso, por exemplo, fazer uma busca binária, eu posso pular para o meio do arquivo, porque sabendo o tamanho de cada registro, eu consigo calcular matematicamente o deslocamento necessário, né? Ou pode ser que isso não seja necessário. Eu não preciso trabalhar com pesquisa binária. Enfim, o seu projeto vai determinar se você vai trabalhar com registro de tamanho fixo ou de registro de tamanho variável. Mas isso vai ficar muito fácil para ser decidido no futuro, tá? Depois que a gente passar, obviamente, pela discussão de arquivos. Vamos só ver aqui um pouquinho das alternativas que a gente tem, primeiro começando pelos registros de tamanho fixo. Para eu ter registro de tamanho fixo, a primeira alternativa é eu ter campos de tamanho fixo. Alternativa, tá? Tem outra. Veja, eu tenho um ID, número int de 4 bytes, e aí eu criei uma string de 20 bytes. Não são 20 caracteres, acabamos de falar sobre TF8. São 20 bytes. Então eu tenho que completar essa string com brancos, com lixo, com barra zero, com qualquer coisa, né? Mas eu preciso completar essa string para preencher de fato os 20 bytes. E depois eu tenho uma variável float de 4 bytes. Então, eu tendo campos de tamanho fixo, muito fácil eu ter registro de tamanho fixo, né? E aqui, mais uma vez, olha que legal. O atributo nome, ele só tem a quantidade de caracteres necessários. Geladeira usa 9 caracteres. O campo tem 20 bytes. Lembra? A diferença entre campo e atributo? Então, o atributo é uma string tamanho variável. O campo é uma string de tamanho fixo de 20 bytes. Só para reforçar a ideia de que existe uma relação entre campos e atributos, mas não é exatamente a mesma coisa. Da mesma forma, existe uma relação entre entidade e registro, mas não é exatamente a mesma coisa. No arquivo eu tenho registro, não entidade, registro. Tá? Tudo bem, essa é uma alternativa muito fácil, campos de tamanho fixo. A outra alternativa seria eu ter registro de tamanho fixo com campos de tamanho variável. Da mesma forma que eu completei a string, eu completo o registro. Então, assim, olha, eu tenho 500 bytes para esse registro, escrevo menos que 500 ou até 500 e completo o resto com branco, né? Posso completar um conjunto específico de campos. Por exemplo, aqui eu teria 2 strings de tamanho variável que não podem passar de 20 bytes juntas. Algumas sobram espaço e eu completo com branco. Né? E aí eu usei aqui um delimitador para separar as strings, tá vendo? Uma barrinha vertical que indica o fim de cada string. É uma opção, né? Mas eu posso fazer esse padding, né, esse preenchimento final de brancos com o registro inteiro. Não precisa ser com só as strings, né? E uma coisa interessante que nós vamos ver para frente, mas só vou dar uma dica aqui, é que algumas vezes o registro vai diminuir de tamanho e o espaço dele no arquivo já está fechado, sabe? Então, por exemplo, esse primeiro registro, ele vai do byte 0 a 27, ao byte 27, são 28 bytes, né? E se diminuir, e se eu reduzir um valor, o que eu faço? Eu puxo os outros registros para trás? Não trabalho demais. Então, eu completo com brancos, completo com lixo, completo com qualquer coisa, e continuo o registro com 28 bytes, só que tem um lixozinho ali no final. Só para ver, esse uso desse completar com brancos, ele vai ser muito comum no nosso projeto, tá? Então, não se assusta se eu falar assim, eu completo a string, eu completo o registro, né? Mas, enfim, também registro de tamanho fixo é um caso raro. Eles são muito interessantes quando você tem estruturas mais sofisticadas, por exemplo, uma árvore, uma tabela hash, tudo mais. Aí, geralmente, a gente precisa de registro de tamanho fixo, tá? Quando eu tenho uma estrutura de dados sofisticada, geralmente eu trabalho com registro de tamanho fixo. Nós vamos ver isso lá na parte de árvore B, de tabela hash extensível, de outras coisas. Por enquanto, nós vamos optar mais por trabalhar com registro de tamanho variável, onde, né, eu tenho um campo de tamanho variável. Se eu não tiver nenhum campo de tamanho variável, se eu não tiver nenhuma string, meu registro naturalmente é de tamanho fixo. Eu não preciso nem me preocupar.
Mas se eu tiver string, já virou de tamanho variável quase que automaticamente, né? Bom, aí nós temos 3 alternativas para lidar com esses registros de tamanho variável, como ali é bem parecido com as da string. Mas a primeira alternativa é que a gente tenha a quantidade de campos fixa e na mesma ordem. Então não precisa ser muito controle. Se eu tenho, vamos pensar aqui, eu tenho ID, nome, e-mail, para cada registro, depois ID, nome, e-mail, ID, nome, e-mail, ID, nome, e-mail. Eu sei onde na verdade, se eu fizer uma leitura sequencial, quando eu terminar de ler o e-mail, eu já sei que é o ID do próximo, na sequência, né? E essa é a forma mais comum da gente trabalhar com dados estruturados. Eu tenho essa sequência sempre repetitiva, os dados são sempre os mesmos, são os mesmos atributos para cada registro, né? Às vezes não acontece, aí eu começo a precisar de alguma alternativa aqui, que seria o uso de indicador de tamanho, como na string, só que agora para o registro inteiro, ou um delimitador de registro, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Então, a primeira alternativa são sempre os mesmos campos, ainda que vazios. Eu posso ter uma string vazia, e uma string vazia como é que viria? Viria aqui o número 0 bytes, e aí mais nada, só isso, né? Então é possível, tá? É possível ter uma string vazia. Mas veja, aqui eu tenho campos fixos, são sempre ID, título, autor e preço, livros, né? ID, título, autor, livro. ID, título, autor, livro. ID, título, autor, livro. Isso só funciona para acesso sequencial. Se eu falar assim, pula para o byte 45, quando eu chego lá eu não tenho ideia do que isso significa, tá? Porque o valor que está aqui por trás, que é o 32 decimal, ou 20 hexa, né, do espaço em branco, pode ser um pedaço de número, pode ser um pedaço de outro dado, pode ser um indicador de tamanho, pedaço de um indicador de tamanho. Eu não sei o que é, não tem como pular lá para o meio. Eu preciso saber exatamente onde começa cada registro. Byte 0, byte 28, byte 54. Eu só posso começar a leitura de registros nessas posições específicas e, por enquanto, a alternativa que eu tenho é fazer leitura sequencial. Então, se eu quiser ler o terceiro registro, eu tenho que ler o primeiro, eu tenho que ler o segundo, para aí sim eu chegar no terceiro. É um problema, né? A gente vai ver uma estrutura chamada índice para resolver isso, mas lá para frente. Então, mas são sempre os mesmos campos, então não preciso de controles extras. Uma outra alternativa seria usar indicador de tamanho, né? Então aqui eu tenho 28, dizendo que esse registro tem 28 bytes, tá? Esse outro registro tem 26 bytes, e o último registro começa aqui na posição 62, ele tem 25 bytes. 25 bytes de dados, aqui do 60 ao 84, né? Esse aqui, ó, de 28 bytes, ele vai do byte 4 ao byte 31. Então, não resolve o problema de eu pular lá para o meio. O acesso continua sequencial. Eu precisaria ter algum tipo de marcador na minha história, tá? Mas eu não vou trabalhar com isso porque não é uma boa solução. Mas eu pelo menos agora sei que os meus registros têm uma quantidade de bytes. E aí vem, poxa, peraí, mas essa estrutura aqui não é muito parecida com essa, só que eu estou gastando mais 4 bytes para cada registro com esse indicador de tamanho? Aqui eu usei um int, né, para isso. Para que isso então? Por que você não faz só isso? Porque aí tem uma coisa muito legal. Veja, na maior parte das vezes, a gente vai criar classes de arquivos que são genéricas, que lidam com qualquer tipo de entidade. O registro é a estrutura aqui, mas esse conteúdo aqui representa uma entidade. Aqui você está vendo um livro. Mas e se fosse uma pessoa? Se fosse um carro, se fosse um compromisso, se fosse um número de telefone, se fosse uma compra? A minha classe de arquivo, ela vai ler e escrever qualquer tipo de objeto. Ela só precisa pegar bytes no arquivo e dar para a classe do objeto. Mas ela tem que saber que bytes são esses. Então, quando eu falo assim, tem aqui um indicador de tamanho 28. Significa, assim, classe arquivo, pegue esses próximos 28 bytes e dá para a classe livro. Ou classe arquivo, pegue esses próximos 28 bytes e dá para a classe evento. Ou para a classe pessoa. Então a minha classe arquivo ela é genérica. Ela só precisa saber que ela tem que escrever bytes no arquivo. Mas ela não precisa saber o que esses bytes significam. Até porque eles poderiam estar criptografados, compactados, eles poderiam ter passado por alguma transformação. Então, para a gente trabalhar com classes genéricas,
eu geralmente recorro ao indicador de tamanho para saber quantos bytes são, mas a classe que gerencia o arquivo não precisa saber que campos são esses, porque caso contrário, eu precisaria ter uma classe arquivo de livro, uma classe arquivo de usuário, uma classe arquivo de evento, uma classe de arquivo de acesso, de compra, de nota fiscal, de item de nota. Eu teria que ter tantas classes de arquivo, qualquer alteração que eu fizesse no meu código, eu teria que fazer em todas essas classes. Criando uma classe genérica, fica muito mais simples. E aí eu preciso ter algum mecanismo de poder escrever e ler bytes sem entender que bytes são esses. Por isso a solução é legal. Tá? Existe uma terceira alternativa, que é a de indicador, a de delimitador. Né? Ao invés de eu usar um indicador de tamanho, seria colocar um /0, /n lá na frente. Mas por que mela um pouco a situação aqui? Porque eu tenho variáveis numéricas. Vamos supor que eu use o /0 para fechar um registro. Se o meu número tiver um 0 aqui, como esse 1 aqui, na verdade, ele é 0001, 4 bytes. Esse primeiro 0 pode ser entendido como delimitador de registro. Aí ferra. Eu falo, não, mas usa o 0A. Mas não adianta, porque se fosse 10, seria o 0A e ele ia parar do meu jeito. Então, delimitadores de registro só fazem sentido quando o meu arquivo é texto, só no modo texto. E aí, geralmente, eu uso a quebra de linha, que é o /0, o 10, né, para fazer a separação de registro. E é um formato muito útil mesmo, que a gente usa com frequência na troca de dados entre sistemas, chamado CSV, Comma Separated Values, né, valores separados por vírgula, no caso americano, no caso do Brasil é ponto e vírgula. E, então, se o seu sistema precisa exportar dados para outro sistema, essa é uma alternativa muito boa. Você fazer uma primeira linha com os nomes dos atributos e cada linha seguinte representa um registro, sendo que as strings ficam entre aspas. Opcionalmente, tá? Nem sempre. Às vezes, o próprio recurso de programação só coloca aspas se houver aspas dentro da string. Aí ele precisa saber qual que é a aspas delimitador e qual que é o conteúdo, né? Aspas de conteúdo. Por exemplo, 60 polegadas poderia ser aspas duplas. Mas, enfim, eu coloquei aqui porque esse é detalhe e não é importante agora. Nós vamos trabalhar com isso aqui, tá? Na nossa disciplina. Então, já se prepara. Todo registro que a gente escrever vai ter indicador de tamanho para que eu possa criar classes de arquivos genéricas e escrever e ler dados sem me preocupar com eles. Tá bom? Então, já dei uma caminhada longa, mas a gente agora tem que trabalhar com os arquivos mesmo, que a gente vai ver nas próximas unidades.